Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui para falar um pouquinho hoje sobre produtividade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade e também, claro, como é produtividade, envolve também a questão da procrastinação. E aí então a gente vai debater um pouquinho esse assunto. Você fica à vontade, seja bem-vinda. Dedé já está aí na linha. Fico muito feliz, Dedé. Que notícia boa, né? Que está recomeçando. Hoje começando as aulas lá com o Daniel na terceira idade. Que legal, né? Uma ótima notícia. Eu vou colocar aqui agora no meu fone de ouvido para poder ficar melhor o microfone, que aí vocês vão me ouvir melhor. A Tati tá aí também, seja bem-vinda. Tem a Gi, quem que tá aqui, o Gil, muita gente, né, chegando com um monte de gente mandando mensagem box, tal, estão assistindo os vídeos, e aí é muito legal. Como o tema é produtividade, a gente vai fazer algo bem rápido, assim, tentar ser mais objetivo possível para trabalhar uma série de temas aí que envolvem essa questão. Isso, Dedé, também fiquei muito feliz, né, de ver lá no grupo que conseguiu um trabalho da Val que foi incrível, né, para recomeçar essa turma. Então é muito legal, principalmente para essa galera, né, que essa turma tão querida lá da terceira idade, que já tem um sincronismo, né, já é uma grande turma, já estão juntas há um bom tempo. Então é muito legal. Aqui colocar boa noite, pessoal chegando. Hoje eu tô de vermelho em homenagem a Ronange. A Ronange sempre fala, poxa, você fica bem de vermelho e tal. Aí eu às vezes coloco vermelho e eu mando mensagem para ela, falo, hoje eu vou fazer a live de vermelho. Então em sua homenagem, Ronange, seja bem-vinda. Uma das facilitadoras do Marca Pessoal, do Pessoas de Valor e tantos outros projetos que a gente desenvolve. Amanhã a gente vai estar realizando, né, o curso, um workshop de oratória, vai ser praticamente uma imersão, né, o dia todo lá falando de oratória para quem é de Santos, né, vai ser presencial. Então é uma oportunidade simples, assim, de a gente se conectar, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal, né? Obrigado aí. Eu não sou colorado, não. Tenho parentes em Porto Alegre até que, por coincidência, são colorados também. Mas no meu caso, se eu fosse pegar pelo time, eu viria de preto e branco, porque eu sou santista roxo, né? Sou Santos Futebol Clube desde criancinha. Então, realmente defendo muito e também tenho oportunidade e a honra, né, de trabalhar com o Marcelo Teixeira, que é o presidente, né, eterno do Santos Futebol Clube. Trabalhei também com seu pai, o Milton Teixeira, que conquistou vários títulos, tanto o Dr. Milton como depois o Marcelo também conquistaram muitos títulos. Então eu fico lá bem honrado, né, de trabalhar com eles no meu dia a dia, que eu trabalho na Santa Cecília, lá, tanto na universidade como na Santa Cecília TV, e aí acabo tendo o prazer de compartilhar lá com toda a família Teixeira, que é uma honra para mim, um aprendizado muito grande, né, independente da troca, né, que tem com os outros colegas também, amigos, que eu já estou lá há quase 30 anos, então vocês imaginem, né? Mas hoje a gente vai falar de produtividade e acho que tem uma máxima que, para a gente não ficar enrolando aqui, já começar com o tema, que é, até vendo as mensagens aqui, vou tentar interagir mais, o pessoal fala, tem que interagir com o chat e tudo mais. Ronange falando pra Dedé, né, quero te ver, né, é mó barato porque às vezes acaba virando um ponto de encontro, né, esse pessoal que fez o Marca, que fez algum tipo de treinamento, a Dedé também já fez vários treinamentos, além de ser lá a líder da turma da terceira idade na Unisantos, e acaba sendo uma pessoa muito importante, um pilar muito importante lá para o curso e para todos os lugares onde ela passa, é uma grande líder, né? Então é muito legal ver esse papel. E a produtividade é uma das coisas importantes para quem é líder, não há dúvida, né? Porque hoje em dia a gente mede muito a competência das pessoas pela entrega, né, que tem. Não tem toque. É que o fone fica caindo, o peso do fone aqui. Já não é a primeira vez, né, que acontece isso. Eu vou inverter aqui. Pronto, que aí não vai. Eu costumo fazer isso aqui, porque um dos fones eu fico aqui, porque senão fica ruim pra mim se eu colocar os dois. E aí toda hora fico corrigindo, porque eu inclino mais para a esquerda e cai, assim.
Isso que é legal, quem faz ao vivo, né? Essa coisa do engajamento das pessoas, dão uns toques assim, é muito bom, né? Então é a cor da Ronange, aí agora o toque do fone de ouvido. A semana passada também o fone estava incomodando um pouquinho, porque eu acabei, tanto que eu entrei na live e não estava nem de fone, aí eu lembrei porque o áudio fica um pouquinho melhor por causa do microfone, do fone de ouvido, né? O microfone que fica aqui no acessório. Mas vamos lá. Primeira coisa, vocês já devem ter ouvido muito falar assim, que não peça algo importante para alguém que está desocupado. A gente, em geral, acaba ficando muito com essa ideia de que uma pessoa produtiva é uma pessoa que faz uma única coisa durante o dia, tal, e aí produz, tal, trabalha 8, 10 horas por dia, ou que trabalha muito. E algumas dessas crenças, e até acabam não só sendo crenças, mas também quase que uma ideologia, né, do capitalismo, que é essa coisa da produção, da produtividade. Eu fico imaginando, e eu já comentei isso até na turma da terceira idade, mesmo pessoal que já está aposentado, por exemplo, que já não trabalha. Poxa, como que a gente pode medir a importância de uma pessoa que já não trabalha, que já não produz? Porque se a gente for imaginar que a gente vive numa sociedade que a produtividade é importante, aí automaticamente eu pego uma pessoa aposentada, ela já contribuiu, aí ela deixa de ser produtiva. Então a gente acaba sendo um pouco injusto, né, de medir as pessoas ou avaliar as pessoas ou até medir a importância dessas pessoas pela quantidade de produtividade ou pelo que ela produz. Isso é um grande erro, né, se a gente pensar dessa forma, né. As pessoas que estão chegando agora, né, para quem não me conhece, meu nome é Ari Brito, eu sou professor universitário, também neurocientista, já tenho várias especializações e sou palestrante, né, sou facilitador do marca pessoal. Velhinho, é ótimo. Não é porque é aposentado que é velho, hein? Tem muita gente que se aposenta jovem, né? E ao mesmo tempo tem pessoas que, como eu dou aula às vezes para alunos com 90 e poucos anos, né? Já peguei uma aluna de 92 anos e que era super ativa, nadava, fazia um monte de atividade, estava na aula. Então, essa coisa da idade realmente tá bem aquém aí para o que a gente vive hoje. E tem pessoas jovens, eu dou aula para universitários com 17, 18 anos que estão entrando agora, e a pessoa parece que já é uma aposentada, né, no sentido pejorativo ali de antigamente. Por quê? Porque a pessoinha tá lá, olha, vamos fazer uma atividade, mas para hoje, precisa ser para agora. Então, a produtividade ela não tem muito a ver com idade, também não tem a ver com essa coisa da importância da pessoa. Eu não posso medir a tua importância pelo que você produz, porque hoje tem essa coisa assim, o Ari do marca pessoal, o Ari da Unisanto, o Ari da Unisantos, o Ari da PP ou da BRH, sei lá. Tipo, se você tem então 2, 3 sobrenomes desses, ou seja, produz para 2, 3 coisas, então você é importante, mais importante do que, por exemplo, aquele cara que trabalha, ou aquela pessoa que trabalha só numa outra empresa, ou que está desempregado. Né? Então, assim, se você não está trabalhando, não está produzindo, aí vem essa ideia de que de repente a pessoa é inútil. Né? Até o Harari colocou lá no Homo Sapiens aquela ideia de que nós estamos criando uma geração de inúteis, né? Porque está sendo ensinado um monte de coisas que as máquinas de repente vão dar conta, a gente vai ter a inteligência artificial e tantas outras coisas, agora com o metaverso, então nem se fala, e de repente a gente está aqui aprendendo um monte de coisas que fica em dúvida se nós vamos utilizar ou não, porque fica um pouco desconexo com o mundo que nós estamos entrando. Né? Em tese a gente já está, mas para muitos entrando, né? Principalmente essa questão tecnológica. Então, quando a gente fala de produtividade, primeira coisa, né, como a gente colocou como tema da live algo bem pragmático, falar em algumas dicas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode colocar a produtividade como o objetivo. A produtividade ou a produção está muito ligado ao faça, né? Ao do it, à realização. E aí, você realizar algo não significa que você tem que realizar muito. Né? E muitas vezes a gente fala, mas tem que realizar com qualidade. Veja que se você fizer algo e não tiver muita qualidade, vamos pensar num produto. Eu fiz um brigadeiro, meu brigadeiro não tem uma qualidade incrível, mas eu fiz um brigadeiro. Veja, entre não fazer nenhum brigadeiro, fazer um brigadeiro mais ou menos, fazer um brigadeiro incrível, claro que o brigadeiro incrível vai ser
muito mais reconhecido. Fala, poxa, a qualidade desse brigadeiro é bacana. Só que o fato de você ter feito já é muito melhor do que não fazer nada. Então a gente sempre parte do princípio que assim, se eu não sei fazer, eu não vou fazer porque eu não quero atrapalhar. Sabe aquela ideia? Tipo assim, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Não é bem assim. Isso aí também às vezes acaba sendo uma desculpa que a gente cria dentro daquela ideia que a gente fala da zona de conforto, de não querer produzir, né, não querer fazer com medo de errar, né, com medo de ser criticado. Então, um ponto que a gente tem que entender é que entre não fazer nada e fazer alguma coisa, é melhor fazer alguma coisa. Agora, a grande questão é o foco naquilo que você vai fazer, porque muitas vezes a gente fica assim, eu vou produzir isso, mas para quê? Né? Ou por que eu vou fazer isso? Então, eu gosto muito de defender que a produtividade, ela está relacionada a um propósito. Então, uma dica que eu sempre dou, e aí eu gosto muito de discutir essa questão, sejam bem-vindos aí, Neide, boa noite, Deta, galera chegando, Roseli, pessoal entrando aí, André, fiquem à vontade, a gente vai falar hoje um pouco sobre produtividade. Eu lá no Marca Pessoal, né, faço treinamento o Marca já tem há 17 anos, e um dos treinamentos que a gente faz muito, principalmente em company, se chama Agenda Conceitual, que a gente trabalha, é um programa, na verdade, de produtividade, onde a gente trabalha alguns conceitos para quebrar alguns paradigmas relacionados à produtividade. Porque a gente sempre parte do princípio que assim, aquele cara faz um monte de coisas e aí a gente fica com a ideia de que se você fizer um monte de coisas, você não faz nada. Isso aí é uma baita desculpa, porque assim, dá para você fazer várias coisas e fazer com qualidade, fazer bem feito. E óbvio que uma pessoa que está se dedicando a uma única coisa exclusiva e se especializa cada vez mais naquilo, e aí lógico que ele tem uma entrega de uma qualidade muito alta, esse cara vai conseguir um destaque muito grande. Então você pega um jogador de futebol estrela, poxa, incrível, né? Então tá lá. Só que vai ser 1%, vão ser poucas as pessoas que vão ter esse destaque. E aí, às vezes, quando a gente fala de produtividade, a gente fica com a ideia de que tem que fazer perfeito e aí acaba não fazendo. E esse é o grande problema. Então, assim, a primeira coisa que tem que quebrar um pouco, e eu sei que isso vai gerar uma certa controvérsia, porque na própria rede eu vejo muita gente fazendo live, muita gente escrevendo, falando assim que, não tem que fazer um monte de coisa, tem que escolher uma só e tal. Tem um sentido para quem é indisciplinado, porque aí eu vou falar um pouco de disciplina e organização, né, que são os pilares da produtividade, mas assim, para quem não tem muita disciplina, claro que é melhor começar uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, uma criança, ela não tem disciplina para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então ela vai começar a estudar, e aí durante um tempo ela está lá no maternal, aí vai indo para o prezinho, né, e aí vai indo para aquele que hoje é infantil 1, 2, 3 e tal. Aí chega uma hora que está lá no primeiro, segundo, no fundamental. Para essa pessoa, que é uma criança, é importante ter uma disciplina. E aí ele ainda não tem essa disciplina, né, essa pessoinha. Então aí você, para colocar disciplina, você faz o quê? Olha, faz isso aqui, né, para comer. Vai comer. Aí vai brincar. Então ter um tempo para cada coisa é importante até a pessoa adquirir disciplina. Só que quando a gente faz uma transição, né, com uma boa educação, tendo essa disciplina, porque a disciplina é uma coisa muitas vezes que vem de berço, né, que os pais vão trazer e depois a própria escola vai de certa forma também lapidando essa disciplina, mas a disciplina ela tem muito a ver com os teus princípios, né, com o que você está vendo dentro da tua própria casa. Quer dizer, se seus pais são disciplinados, você tem horário, né, e tem uma regra dentro da tua casa, e aí você na escola você tem horário para tudo, aí você com essa disciplina, quando chega na fase adulta, você não precisa ficar fazendo uma coisa de cada vez, pensando assim, eu preciso fazer uma coisa de cada vez, tal, porque senão eu não consigo fazer nada, tal, porque esse tabu que existe que é um pensamento até infantil. Ô Cessa, prazer te ver aí, muito bom. Muito legal, top tá você aqui, a verdade é essa, muito legal, um monte de gente aí conhecida chegando, e aí contribuição, né, o importante é fazer sair da zona de conforto, como a Dedé colocou, mas assim, a criança não tem disciplina, e aí eu preciso colocar disciplina. No momento que a gente aprende que tem que ter disciplina, a gente aprendeu que a disciplina tem que ser, faça uma coisa de cada vez.
E aí, então, quando a gente chega na fase adulta, se você for ter 2 atividades, todo mundo vai falar, você não vai conseguir fazer bem, fazer muita coisa, não faz direito. E aí você fica com essa crença, e aí o que acontece? Quando você faz 1, 2, e aí entra uma terceira atividade, você já se atrapalha todo, por quê? Porque o teu subconsciente está programado para fazer uma única coisa de cada vez. E fazer uma única coisa de cada vez está relacionado à tua criança. Porque a criança, para ter disciplina, aprendeu que o horário de comer é horário de comer, horário de brincar é horário de brincar, e isso veio para a nossa fase adulta. Agora, quando você está na fase adulta, que aí você já entende o que é disciplina, você pode organizar as tuas ideias e pensar o seguinte, poxa, agora eu estou fazendo uma live, daqui a pouco eu estou fazendo uma outra atividade, eu posso, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma live, por exemplo, eu posso estar imprimindo alguns documentos, porque eu mandei imprimir e está lá imprimindo, e em tese a própria impressora que vai estar trabalhando, eu posso estar aplicando um dinheiro na bolsa e esse dinheiro está rendendo e eu não preciso estar lá olhando, porque tem gente que fala assim, agora eu vou investir em Bitcoin, né, em criptomoedas. Aí a pessoa larga tudo que está fazendo para fazer aquilo. E esse é o problema, quer dizer, é uma linguagem mental que é uma linguagem da criança, que é, para ter disciplina, tem que fazer uma coisa de cada vez. E isso não tem nada a ver com foco, que é outra coisa que é importante para você poder ter produtividade. Então, a primeira coisa que eu queria quebrar aqui, porque eu sei que, e eu sei que vai gerar controvérsia, não agora, talvez não ao vivo, mas depois as pessoas vão assistir esse vídeo e vão falar assim, que absurdo, porque tem que fazer uma coisa só, porque acaba não fazendo bem feito. Não. A criança precisa porque ela precisa aprender disciplina. Mas depois que você aprendeu, e aí não importa a idade, depois que você aprendeu disciplina, vai embora. Agora, tem adulto que não tem disciplina? Um monte. E aí normalmente quem não tem disciplina acaba procrastinando. Por quê? Porque aí vai fazer uma atividade, e é uma atividade que ela não gosta muito de fazer, porque não dá muito prazer. O que ela faz? Ela abandona, deixa de lado para ir fazer uma outra que ela gosta mais. Aí ela começa a fazer aquela, só que começa a cansar, aí ela larga e vai para outra. Veja, o largar as atividades por causa da relação de prazer que cada uma dessas atividades tem, que a gente vai chamar isso de procrastinação, tem muito a ver com disciplina. Então, assim, a disciplina é eu poder abrir 4, 5 atividades simultâneas que eu estou realizando ao longo do meu dia, e em cada momento que eu vou para aquela atividade, eu vou focar a minha atenção naquela atividade. E aí então é um conceito que a gente sempre usa de mindfulness, ou seja, atenção plena naquela atividade. Por exemplo, quando eu estou dirigindo, hoje tem até equipamentos no carro por conta do Bluetooth, que você pode estar dirigindo e pode estar falando ao mesmo tempo. Só que quando você está telefonando e está dirigindo, isso é uma infração de trânsito, inclusive você pode ser multado. Mas qual que é digamos assim, o atributo que está por trás daquilo? É que nós somos multitarefas, só que o foco naquele momento tem que estar na direção, porque a tua atividade motora depende do teu cognitivo de você interpretar as coisas que estão acontecendo à tua volta. Então, se nesse momento você pegar o volante e ao mesmo tempo tá mindfulness na tua ligação, ou seja, eu estou fazendo uma reunião no telefone e aí começo a conversar no telefone, o que vai acontecer com a minha atenção plena do motorista? Eu vou acabar batendo, eu vou acabar passando um sinal porque eu não vi. Então não é que não pode fazer 2 atividades ao mesmo tempo, é que não pode fazer uma atividade que envolve inclusive trabalho motor com a tua atenção em outra atividade. Então é mais ou menos assim, eu estou aqui assistindo uma aula na faculdade e de repente a minha cabeça está numa outra atividade que eu tenho da disciplina. Eu cansei de ver na faculdade mesmo, eu dando aula no primeiro horário, num dia que no segundo horário ia ter prova de outra disciplina. Adivinha o que aconteceu no primeiro horário? Ninguém aprendeu nada. Por quê? Porque eu estava ensinando um assunto, por exemplo, uma matéria nova, mas os alunos estavam com a mente na prova. Então muitos já estavam estudando um tempo, e quando chegou lá na minha aula, eles foram porque tinha que estar lá presente, porque era uma aula, mas a cabeça deles já estava na segunda aula, que era a avaliação, então eles estavam pensando, putz, será que vai cair? Será que vai cair aquilo? Em tese, o que eu ensinei naquela aula anterior à prova foi jogado fora, porque o estado de atenção não estava lá. Então, é a mente e o cognitivo que está presente naquilo, e a gente chama isso de foco, que vai determinar a qualidade do que você está entregando. Então, quando eu pego uma atividade, e aí a gente está falando de produtividade, quando eu pego uma atividade para fazer, e aí eu coloco um conceito de mindfulness, de atenção plena naquela atividade que eu vou fazer, em tese eu não posso estar preocupado com nenhuma outra atividade.
E aí então eu vou focar naquela atividade e aí eu vou colocar um empenho e colocar o meu cognitivo, minha área motora, ou seja, aí eu pego o pré-frontal, por exemplo, a questão de entender, interpretar o que eu estou fazendo, dar significado para aquilo. Tudo isso vai gerar uma qualidade na produtividade. Então, mais do que fazer várias tarefas ou fazer uma só, quando você estiver fazendo uma tarefa, você colocar atenção completa, plena, naquela atividade que você vai fazer. Então, a primeira dica, né, que tem a ver com mindfulness é eu estar atento à atividade que eu vou fazer no momento que eu estou fazendo, independente de qualquer outra atividade que estejam acontecendo simultaneamente. Veja, se eu coloco atenção plena numa atividade e aí, paralelo, eu tenho outras que estão também simultaneamente naquele dia, eu já parto do princípio que a gente consegue fazer várias atividades durante um dia, mas nunca elas juntas. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a atenção tem que estar naquelas. Então, se eu colocar atenção, é mais ou menos assim, eu estou conversando aqui com vocês e cozinhando. Na hora que você me fala alguma coisa que eu tenho que interpretar, que eu tenho que dar significado, o que aconteceu com a panela? Queimou. Então, assim, na hora que eu estou conversando e aí o papo está distraído, eu não preciso colocar cognitivo, eu só estou ouvindo e está tudo certo. Eu estou lá, e aí eu estou cozinhando aqui, a minha atenção plena está cozinhando. Na hora que acontece alguma coisa que a pessoa fala, então, isso aqui e tal, aí você foca a tua atenção completa na conversa, automaticamente você está deixando de lado as panelas, está deixando o fogão de lado, por exemplo. A mesma coisa, é uma metáfora, a mesma coisa no dia a dia. Então, se eu estou participando de uma reunião ou de um treinamento, de qualquer tipo de atividade, e a minha mente estiver conectada com outras atividades, naquele momento eu vou estar produzindo menos. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, colocar atividade, né, colocar atitude, né, e colocar atenção plena naquela atividade que eu estou realizando é o primeiro ponto, é tudo de bom, porque vocês vão perceber que vai gerar um resultado bem diferente do que aquele se você tiver, por exemplo, distraído, porque a tua atenção está em várias atividades. E aí, qual que é o X da questão para falar assim, poxa, mas aí do jeito que você está falando é como se fosse fazer 10 atividades ao longo do dia, uma na sequência da outra, então eu estaria fazendo uma atividade, por exemplo, a cada hora. Por isso que a agenda é tão importante. Então, assim, organizar as atividades é tão importante quanto disciplina, porque disciplina é a minha mente naquilo, e organização é o material. Eu vou colocar ordem nas coisas que eu estou fazendo. Por isso que quando a gente fala assim, poxa, uma pessoa que é produtiva, e em geral a gente faz treinamentos de liderança, a gente trabalha com executivos, a gente percebe muito isso, assim, por que um cara, você fala assim, pô, esse cara é um bom executivo? Por quê? Porque ele consegue tocar vários projetos simultaneamente na empresa e dar uma atenção em todos eles. Mas aí quando você vê a agenda dele é assim, olha, 11 horas, às 11h15 a gente vai conversar. Aí você fala, meu, só tem 15 minutos. Mas aí o foco dele é aqueles 15 minutos naquele assunto. Então assim, você pode ter certeza que não vai ter aquela reunião de 1h30 que vai falar do futebol, do título, do não sei o que e tal. Esquece. Porque quando você está focado naquela atividade, aqueles 15 minutos que você determinou para aquela atividade, é para aquela atividade. Então eu, por exemplo, vou cozinhar. Eu nunca vou colocar uma panela no fogo durante uma live. Por quê? Porque nesse momento, a minha live é mindfulness, eu estou atenção plena agora. Então tudo desligado. Qualquer coisa que possa tirar a minha atenção no momento da live, eu vou estar aqui, mas eu vou estar desviando. Eu estou aqui, mas eu estou com outra reunião. Olha, tá rolando uma reunião ali paralela e eu estou preocupado com a reunião paralela. Já era. Então, a atenção plena é nesse sentido. Então, coloque disciplina. E aí a disciplina vem de infância. Se você não foi disciplinado, aí chega na fase adulta sem disciplina, você vai ter que criar o hábito, vai ter que se disciplinar. Como que você se disciplina? Aí vem a subdica dentro dessa dica da disciplina. Coloque atividades na tua agenda que você vai fazer e não vai pensar nelas. Você simplesmente vai fazer. Por exemplo, tá lá o Joel J, né? Acorda às 5 horas, vai pedalar. Se você for pensar que você vai ter que acordar às 5 horas, que você vai ter que fazer tudo isso, não vai rolar. Porque o teu pensamento vai te jogar para a zona de conforto, eu já falei em outras lives. O cérebro joga para a zona de conforto porque ele não quer gastar mais energia do que ele poderia gastar ficando dormindo. Então, qual que é o senso natural do cérebro? Nem acorda, né? Perde o horário. E aí, então, tem essa autossabotagem de você não acordar. Agora, no momento que você fala assim, não, amanhã eu vou acordar às 5 e aí eu vou começar a treinar todo dia às 5, por exemplo,
né? Ou todo dia eu vou ler um capítulo de um livro, ou todo dia eu vou fazer uma atividade física, automaticamente você começa a fazer e aí cria-se o hábito através da disciplina e a partir daí, quando você vê, você já está fazendo e você nem pensa, nossa, isso dói. Ou então, nossa, perdi um tempo. Porque aí vai aquela coisa, como, e eu mais ouço muito isso, que é assim, como você consegue fazer tantas coisas durante um dia? Tipo assim, como transformar um dia de 24 horas em 48 horas? Não precisa necessariamente acordar às 5 da manhã. A grande questão é que mesmo acordando às 7, é você criar a disciplina de realizar as atividades e não ficar pensando sobre ela. Então, a primeira coisa de uma agenda produtiva é ação, é agir. Eu ontem dei aula para o pessoal que estava entrando na faculdade, no curso de Publicidade e Propaganda, eu falei na aula inaugural, né, para a aula inicial com eles, assim, aqui, na profissão de publicidade, né, de publicitário, a criatividade é muito importante. Só que assim, eu já dei aula para milhares de alunos e muitos criativos. Só que muitos alunos criativos não realizaram nada. Não foram procurar emprego, não foram trabalhar. E eles eram super criativos e talvez ainda sejam. Mas eles hoje não estão nem trabalhando na área. Os que se destacaram e que são super premiados hoje, talvez não fossem nem tão criativos como aqueles que não tentaram. Mas aqueles que ganharam prêmios e aqueles que hoje estão explodindo na carreira, inclusive com carreiras internacionais, são aqueles que foram lá e fizeram. Então tinha uma vaga de estágio, eles foram lá e entraram no estágio. Eles não ficaram pensando, será que eu sou criativo para esse estágio? Eles foram lá e fizeram. Talvez tivesse mais gente criativa do que eles, mas não importa. O que importa é que eles fizeram. Eu sempre falo, até nos cursos de oratória tal, eu, por exemplo, com a língua presa, gago, super tímido, pô, vou fazer live, vou apresentar programa de televisão, vou dar aula na faculdade, que absurdo. Só que assim, se eu fosse pensar nisso, eu nunca teria feito o que eu faço. Então assim, 30 anos depois, claro que olhando para trás eu penso, poxa, até que eu consegui construir uma carreira. Mas a verdade é que se lá no início eu tivesse colocado todos esses obstáculos que o próprio cérebro cria, eu provavelmente teria escolhido qualquer outra profissão que ficasse atrás de uma mesa e que nunca ninguém ia me olhar, nem de camisa vermelha, como a Ronange sempre sugere. Então, o disciplinar, que é educar a criança para ela poder ter regularidade, para ela poder fazer as atividades e não só pensar no prazer das atividades, mas realizar as atividades e aí a partir da realização da atividade encontrar o prazer do benefício daquela atividade. Um exemplo mesmo é a musculação, atividade física. Poxa, de repente tem muita gente que não gosta da atividade física. Ah, tem que acordar cedo, ou então dormir tarde por causa da atividade física, ou então fica corrido na hora do almoço. Só que é o seguinte, na hora que você se coloca, né, e aí a disciplina, se coloca para realizar aquela atividade, você começa a realizar, aí cria o hábito, né, porque aí é a força do hábito, chega uma hora que você começa a colher os resultados daquela academia, daquela prática. Por quê? Porque aí você começa a melhorar teu quadro físico, você melhora a tua saúde, né, e aí então melhora teu estado clínico, e aí você começa assim, poxa, pior do que acordar às 5 horas, pior do que 7 horas estar fazendo academia, acordar cedo ou ir dormir tarde, é estar doente, que é muito pior, não há dúvida. Então a gente começa a pensar o seguinte, que disciplina tem a ver com fazer, mesmo que tenha um esforço naquela realização, mas escolher o resultado é muito importante, então o benefício acaba valendo a pena. Esse é um ponto importante. Então, colocar disciplina e colocar atenção naquelas atividades que você está fazendo, né? Essas duas dicas são super importantes, né? Dentro do conceito que a gente está trabalhando aqui de produtividade. Por quê? Porque a gente parte do princípio que a gente vai começar a realizar as coisas e não ficar pensando se vale a pena realizar as coisas ou não. Que aí envolve a questão da procrastinação. A maior parte das pessoas que eu conheci que se classificariam, ou que nós classificaríamos essas pessoas como procrastinadores, são pessoas que ficam pensando o tempo inteiro nas dificuldades e acabam não realizando. E por que você pensa nas dificuldades? Porque você fica com o sentimento de que não consegue realizar aquilo. Então, na hora que eu penso nos meus pontos fortes, né, nas minhas qualidades, eu penso assim, poxa, mas eu tenho uma qualidade para fazer isso, ou uma qualidade para fazer aquilo. Então, eu começo a realizar. Então, esse é um ponto importante. Eu não vou ser muito prolixo, né? Senão vou ficar repetindo a mesma coisa, mas acho que nesse momento vocês já entenderam. Então, assim, colocar disciplina, né? E aí virar adulto, né? Não ser aquela criança que fica precisando ser obrigado a fazer as coisas. Eu vi muitos médicos assim, sabe? Ah, meus pacientes começaram a caminhar na praia, fazer atividade física, depois que infartaram, depois que tiveram algum problema cardiovascular.
Então, assim, ninguém trabalha no preventivo. Por quê? Porque, em geral, as pessoas que vão trabalhar no preventivo são mais disciplinadas. Então, assim, se você é disciplinado, você vai cuidar da tua saúde física, da sua saúde mental. Mas, em geral, as pessoas falam assim, poxa, eu vou ter que ir no terapeuta, ou então eu tô surtando, tá? Tô com burnout, tô com estresse, ou então tô com depressão. Aí a pessoa vai já direto no psiquiatra. Por quê? Porque ela podia ter feito terapia, podia ter encontrado um profissional, falar, poxa, eu vou fazer um trabalho, fazer uma terapia ao longo de um tempo para poder ficar bem, né? Ficar em paz, me conhecer melhor, e aí ficar mais estável, né? Nas nuances que tem, melhorar minha resiliência, mas não. Aí assim, o cara sofre um monte de revés, aí fala, agora eu preciso me tratar. Na saúde física a mesma coisa, né? Tá doente, aí vai no médico. E aí então essa disciplina é importante, tá? Então um ponto que a gente precisa refletir e aí faço essa reflexão aqui, a gente tem sido disciplinado ou não? E aí, quando eu vou selecionar um candidato para trabalhar nas empresas que eu faço consultoria, tipo, em geral, eu vejo que as pessoas que são disciplinadas, em geral, realizam várias atividades. Então o cara está trabalhando numa empresa, mas também faz trabalho voluntário. Que você fala, meu, como que esse cara que trabalha aqui nem um louco? Eu vejo aí os executivos. Pô, o executivo faz um monte de atividade, aí um cara ainda vai no Rotary, ainda faz um trabalho lá do hambúrguer do bem, faz um monte de coisa, ajuda a creche, Ronange lá vai na Santa Casa, as amarelinhas, aí tem as rosinhas, tá? Você fala, meu, agenda super lotada, tá lá o dia inteiro constelando, trabalhando, atendendo e tal, e ainda tem trabalho voluntário. Como que pode? Ainda tem tempo para a família? Justamente porque coloca a ideia de que faça, né? E depois vai pensar para ver se, poxa, eu estou definindo prioridade aqui, ali e tal, vai administrando, mas é importante fazer, tá? Esse é um ponto. E aí o fazer, como o fazer tem a ver com essa questão da produtividade, a gente tem que partir do princípio que eu não estou fazendo simplesmente por fazer. E aí então, para mim, o propósito é fundamental. Né? Por que eu faço live? Outro dia até estava falando com uma pessoa, pô, por que você faz live? Às vezes a tua live nem tem tantas pessoas assistindo e tal. Hoje mesmo eu estava conversando com o meu guru lá, o Zé, né? Que é o Periquitão, que a gente é muito amigo lá, conversa sobre filosofia, tudo. Eu falei assim, Zé, tem pessoas de repente fazendo live, falando com milhares de pessoas. Mas de repente essas milhares de pessoas não são as 10 pessoas que eu estou falando. E aí então meu propósito é falar com aquelas 10 pessoas, ou 100 pessoas, não importa o número. Porque da mesma forma que tem um falando com muitos, tem vários falando com poucos e também transformando essas pessoas. Então tem muito mais a ver com o teu propósito, com a tua missão, do que a quantidade de pessoas que se atinge. E isso é produtividade. Produtividade não é quanto que eu entrego, mas é se eu entrego algo relevante para quem recebe. Então quando eu entrego algo para alguém, se eu entrego para uma única pessoa, mas aquilo valeu a pena, se uma única pessoa recebeu a minha palavra e por causa disso ela se transformou, ajudou ela a acolher ela de alguma forma, já valeu a pena. E de repente se ela está aqui me ouvindo e não está ouvindo uma live com milhões de pessoas, já tem algum sentido. Então a gente não precisa ficar esperando audiência, ou ficar esperando, olha quantas pessoas que você transformou, porque a ideia é quem eu transformei e como eu transformei, se o teu propósito for transformar. Porque senão também não tem por que você fazer live. Tem gente que está fazendo live e fala, pra que está fazendo live? Não, porque eu preciso ter audiência, eu preciso ter lá... né? Aí assim, carreira youtuber, né? Carreira influenciador, aí é outra coisa, né? Aí é um outro caminho, né? Que talvez seja assim, vou ganhar dinheiro com aquilo, ok, aí é uma outra coisa. Mas assim, pensa qual é o teu propósito. E aí então, o teu propósito que vai também meio que normalizar a tua produtividade. Então, disciplina, faça, né? Não fique pensando muito, né? Não significa que a gente precisa fazer as atividades sem reflexão, né? Mas aí a gente está falando em fazer com inteligência. Fazer com inteligência, assim, eu vou fazer. Aí, se por acaso eu perceber que eu posso melhorar, ou eu posso alterar alguma coisa, ok. Agora, não deixe de fazer, porque aí envolve a questão da procrastinação e aí o pensamento realmente ele acaba sabotando muitas vezes a gente para pensar. Eu penso assim, né, que quantas vezes a gente deixou de fazer algumas coisas porque a gente achou que o resultado não ia ser bom. E aí, porque a gente não fez, o resultado foi zero. E o resultado zero é um resultado bom? Não. Só que a gente não fez... E aí gerou um resultado zero, porque a gente ficou com a ideia de que se a gente fizesse ia ter um resultado menos 7, menos 10. E aí a gente acaba não fazendo. E aí não fazer é zero. Então assim, se você já tem o zero, vai lá e faz. Mas poxa, aí eu peguei o menos 7.
né? O resultado foi negativo. Vai e faz de novo. E aí a prática, que é o lance da força do hábito. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir fazer mais vezes, e aí vou estar fazendo melhor, e aí eu consigo então atingir, né, aquele meu objetivo, aquela minha missão, né, que é mais do que um objetivo, e o quanto ela é importante, tá? Muito obrigado aqui, ó, chegando mais gente, Marcel, um abração, né, que tá aqui, Ronange, o importante é como você faz, que é fazer com inteligência, né? Aí Fabrício, Tereza, boa noite, querida, Tereza, que a gente se encontrou pessoalmente recentemente lá na faculdade, muito legal, né? Inclusive no dia do teu aniversário, parabéns, Tereza, que fez aniversário agora na semana passada, muito legal. A gente está voltando aos poucos, né, com as aulas presenciais, o que é muito, muito bom, né? E aí, André, também obrigado. Olha, se você tiver qualquer, assim, discordo, pode colocar aí no chat e tal, fica à vontade, porque é legal também essa interatividade. Eu penso que, às vezes, até na live passada, a gente teve a interatividade, no caso específico ali da semana passada da Laine, né, de algumas pessoas, e isso faz a live crescer também, porque às vezes eu fico pensando, né, poxa, eu tô fazendo uma live falando de um assunto, e às vezes tem pessoas que estão aqui assistindo que tem também muito conteúdo sobre aquele assunto, e a gente poderia estar até debatendo, né, como se fosse lá o programa Pessoas de Valor, que eu entrevisto. Eu gosto muito de fazer o Pessoas de Valor por causa disso, porque eu debato com pessoas incríveis, né, com uma alta qualidade, e aí a gente gera também um resultado bem bacana, não só para quem está assistindo, mas para mim. Imagina a oportunidade que eu tenho de ter entrevistado 200 super caras, né, super pessoas, porque a gente chama pessoas de valor justamente essas pessoas que são especiais, o quanto eu já não aprendi. Porque para mim, 200 entrevistas que eu já fiz, de 200 programas, um pouco menos de 200 programas, certamente vale muito mais do que todas as pós-graduações que eu já fiz, com todo respeito às pós-mestrados e todas as pós-graduações que eu fiz. Então, assim, debater é muito importante. Por isso que eu também acho muito rico a live quando eu vejo as pessoas interagindo, e na aula mesmo, né, nas aulas, né, que a gente faz na faculdade, na graduação, na pós-graduação, porque acaba ficando muito rico. Mas aí vamos lá, vamos voltar para a produtividade para a gente não fugir do assunto. Qualquer pergunta que você tenha ou colocação, fica à vontade para usar aí então nos comentários, fica à vontade porque vai ser muito bacana. E lembrando que depois vai estar gravado, se você achar que tem algum tema que pontuou, que era alguém que você achava que era interessante de ouvir, é só mandar depois esse material, compartilhar esse material para as pessoas que você gosta, tá bom? Então estou à disposição e aí fico muito feliz com a participação de vocês e estou aqui sempre à disposição, tá? E obrigado pelos coraçõezinhos também, o pessoal fica mandando coraçãozinho, compartilhando, é muito legal também quando as pessoas elogiam, é sempre aquela coisa, né? Você está fazendo um trabalho e aí assim, poxa, o compartilhar conhecimento é algo muito importante, né? Principalmente nos dias de hoje, onde muitas vezes o debate está muito raso, né? Muito superficial. Só que ao mesmo tempo a gente fica com uma sensação assim, será que a gente está atingindo as pessoas? Será que o conteúdo tá indo para as pessoas que a gente quer atingir e tal? É uma coisa que a gente debate muito até fora das câmeras, né? Porque às vezes assim, a internet tá tão rasa e aí você vem com uma coisa um pouco mais profunda e pode ser que não atinja as pessoas, né? Eu vou continuar fazendo essa aposta, né? Falo muito isso até com os amigos, né? Que outro dia estava, semana passada, com o Flávio Maneira, que também é neurocientista, um executivo super importante na área de saúde, e falando com ele, Flávio, eu acho que essa superficialidade também tem tempo marcado, assim, sabe? Vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a perceber também a diferença entre um conteúdo e outro, tal, e vão começar também a seguir e ouvir, né, outras pessoas. Eu acho que isso também é importante, e aí ter diferenciação. Não significa que um é mais importante do que o outro, um conteúdo é melhor que o outro, mas diversificar. Porque se a gente fica sempre ouvindo as mesmas pessoas e as mesmas ideias, e isso valeria para mim também, não adianta você ficar me ouvindo sempre e não ouvir outras pessoas, porque aí acaba condicionando, né? Porque chega uma hora que você me assiste e fala assim, eu já sei mais ou menos a linha dele, né? Só que aí você ouve outros, e aí vai somando e vai tirando a tua própria conclusão, né, a tua percepção, isso é bem bacana, né? Eu que dou aula de filosofia também eu falo muito isso, né? Assim, você tem que conhecer todas as linhas, né, todos os filósofos, todos os pensamentos, para depois você formar o seu. Eu, de repente, gosto muito de Hans Jonas, que fala do princípio da responsabilidade, de a gente ter uma responsabilidade, né, com as próximas gerações. Então, tudo que eu faço agora eu deixo um legado para quem está vindo depois.
Mas tem gente que, por exemplo, Hans Jonas não curto, tal, prefiro uma linha mais da psicologia, junguiana ou qualquer outro, né? Então, assim, é muito relativo, né? Porque a gente vê muito isso. Roseli falando, a desorganização pode ser causada por desequilíbrio emocional, afetando a produtividade. Sim, inclusive a própria disciplina, né? Não só a desorganização, mas a disciplina. Por exemplo, se eu estou passando por um problema emocional, uma perda ou algum transtorno que surgiu por algum tipo de conflito, o mais comum é assim, por exemplo, eu briguei com os meus pais, eu briguei com os meus filhos, eu briguei com a minha esposa, com o companheiro, companheira, assim, desestabiliza. Aí com essa desestabilidade eu não consigo me organizar. Em geral, quando você passa por uma fase dessa, é muito natural procrastinar. Por que a gente procrastina? Porque como a gente não está 100% equilibrado, aí a gente fica com receio de tomar decisões, e aí a gente acaba não produzindo tanto. E às vezes a gente está tão vivendo naquele ambiente emocional, e aí a mente está tão focada naquilo, que o mindfulness desaparece. Eu não consigo colocar atenção plena em mais nada, porque a minha atenção plena está ali, naquele conflito que está lá, naquela relação emocional, naquela relação interpessoal, que eventualmente está com algum problema. Então, é difícil você pedir para uma pessoa que teve uma perda, né, independente de ser luto, né, qualquer tipo de perda, falar para ela se concentrar no trabalho. Por isso que, inclusive do ponto de vista de RH, tal, a gente acaba dando uns dias para o colaborador, até para ele poder se reestruturar. Mas também não é bacana deixar muito tempo, né? Que nem eu falo, tem que curtir o luto, tem que viver o luto, inclusive das perdas, não só perdas do luto literalmente, mas todo tipo de luto, mas chega uma hora que tem que retomar também, por quê? Porque também você que se concentrar nas suas atividades e começar a produzir, também de certa forma vai esvaziando esse valor emocional, ou seja, o valor emocional e o peso que eu dou para aquele conflito também vai de certa forma atrapalhar na minha produtividade, Roseli. Então, não há dúvida que tanto na organização como na disciplina, porque afeta os dois, né, vai acabar, de certa forma, gerando sim essa baixa da produtividade. Inclusive, muitas vezes já aconteceu de o cara se separar e logo depois perder o emprego. Aí a gente fica, né, poxa, tá vendo, ó, tá dando tudo errado pro cara. Mas na verdade o que acontece? Ele tinha uma estabilidade por causa daquele casamento, daquela relação. Então ele vivia no equilíbrio com aquelas partes, né, que a gente chama do triângulo dos vértices. Aí, de repente, aquela pessoa saiu da vida dela, e principalmente se saiu com conflito, aí o que acontece? A outra parte do triângulo, que seria o trabalho, começa a bagunçar totalmente. O cara já não consegue se concentrar, e aí automaticamente as pessoas falam assim, ó, tchau, não dá mais pra ter você. E às vezes é um cara que era super produtivo, né? Uma pessoa que produzia muito, né? E agora no Covid a gente viu muito esses casos, inclusive estamos discutindo muito isso na BRH, né? Com os profissionais, tal, de recursos humanos, porque tem efeito colateral da Covid que trabalha, inclusive, essa questão neurológica mesmo, né? Não é só psicológica, mas também a questão neuro. Então, assim, como a gente já sabe, já tem bastante pesquisas relacionadas ao Covid atacando células nervosas, obviamente que na hora que ataca neurônio, pode afetar tanto fisicamente, como é o caso de algumas pessoas que perderam memória, pessoas que tiveram algum tipo de transtorno, por exemplo, começaram a identificar um Parkinson que não tinham e coisas assim, que está começando a publicar sobre isso. E aí automaticamente também as questões mentais, porque se altera neurônio, e aí entra no sistema límbico, mexe nas emoções, a pessoa também fica desequilibrada emocionalmente. Então eu vejo muitas pessoas, e a gente já falou sobre isso, inclusive muitas vezes no Pessoas de Valor, que depois do Covid ainda vai vir uma pandemia neurológica, uma pandemia psicológica, psiquiátrica, porque muita gente vai ter sequela, não só do efeito direto do Covid nas células nervosas, mas também efeitos colaterais do confinamento, porque a gente sabe que o equilíbrio emocional está também nas relações interpessoais. Nós somos feitos para nos relacionar com outras pessoas, e inclusive sinestesicamente, do abraço, do contato físico. No momento que isso foi tirado da gente durante 2 anos, né, durante 2 longos anos, obviamente que vem um monte de coisa ainda que sinceramente não dá nem para analisar agora, porque ainda vão vir muitas teses de doutorado, muita gente vai escrever sobre isso, né, o pós-Covid. Eu mesmo escrevi um artigo recente falando sobre essa questão também. Então, assim, vai vir, né, vai vir esses efeitos. Não é uma coisa assim, como eu posso dizer,
apocalíptico, sabe, pessimista. Não, é uma realidade, tá? Então vai acabar vindo. Então, muito legal a gente colocar também, Roseli, ter colocado essa questão que é importante. Aí a dica, então, sobre a disciplina é isso. Aí a dica que eu falei sobre a organização acabou passando batido, me aprofundar um pouquinho mais, que é a questão da organização. Quando você coloca, e eu já falei uma vez e vou repetir, quem assiste sempre fala, ele sempre fala isso, mas transforme suas preocupações em problemas. Tudo que é preocupação faz com que você saia do mindfulness, da tua atenção plena, porque você está preocupado, eu estou preocupado com alguma coisa lá do trabalho, e aí minha mente fica, então eu estou preocupado com a minha filha, eu estou preocupado com a minha mãe e tal, estou preocupado com não sei o que. Automaticamente gera problema, porque você está com uma questão aqui, né, processando lá fora, né, vamos dizer assim, você não está aqui na atenção plena. Então, quando você tiver uma preocupação, o que você faz? Pega o papel, escreve num pedacinho de papel, ou abre o note, escreve, manda um WhatsApp para você mesmo e vai lá e coloca. Até que eu gosto muito é uma dica muito próxima, assim, porque cada um vai ter o jeito de se organizar, mas eu gosto muito assim, eu queria um grupo de WhatsApp e eu coloquei lá eu para mim mesmo. Então as minhas anotações estão nesse grupo, né, que está nesse perfil. Então o que eu faço? Eu escrevo lá as coisas que eu preciso lembrar ou que eu preciso fazer eventualmente, uma coisa assim para não perder. Porque nem sempre eu vou poder anotar no meio da rua. Então eu mando um WhatsApp ali e falo assim, olha, eu não posso esquecer de fazer tal coisa. Olha, preciso mandar um negócio pro Marcel, sei lá. Aí eu vou, então escrevo e depois eu mando. Preciso mandar um negócio para a Ronange. E aí quando você coloca uma preocupação no papel, ela para de clicar aqui. É automático, assim, vocês devem achar assim, que isso é uma bobagem. Imagina, isso não funciona. Mas é inacreditável como essa técnica funciona. Ela é super simples, mas para o cérebro ela é vital. Por quê? Porque o cérebro, quando ele tem algo mental ou algo real, ele não diferencia. Então, assim, se eu estou preocupado com alguma coisa, mesmo que essa preocupação não se torne uma realidade, o cérebro vai processar do mesmo jeito. Então, assim, o cérebro processa fantasmas como pessoas reais. Então, se você está preocupado com fantasmas, ele vai consumir energia do mesmo jeito como se fossem pessoas reais. Então, uma pessoa que está com medo de alguma coisa, ela vai ter ansiedade e o cérebro vai estar processando aquilo porque está o tempo inteiro pensando naquela coisa, que a gente chama de pré-ocupação. Então, ter a técnica, né, ter o hábito de colocar no papel, pegar essa preocupação e colocar no papel e transformar ela, então, portanto, em algo material, é muito importante. Por quê? Porque na hora que o cérebro vê escrito num papel, por incrível que pareça, eu estou falando do nosso cérebro, quando vê escrito no papel, por incrível que pareça, esvazia. Porque ele para de pensar naquilo. Porque como ele já está numa plataforma, ele parte do seguinte, agora já está no papel, está tudo bem. É como se ele tivesse resolvido naquele momento aquela preocupação. A preocupação continua no papel, só que agora, estando no papel, ele consegue realizar, porque o cérebro tem essa capacidade. Porque aqui o cérebro, ele é todo integrado, mas a parte de processamento é única, ele processa o software que você abrir. Então, se você abrir lá, poxa, será que eu vou perder aquele negócio, tal? Será que eu vou conseguir fechar aquele negócio? Aí eu vou ficar processando. Na hora que eu coloco e faço aquela preocupação num planejamento estratégico, num plano de marketing, em algo, num projeto, automaticamente, estando no papel, eu vou realizar. Por isso que muitas vezes a gente, e eu falo muito isso também, dos executivos terem um monte de problemas para resolver durante o dia. E essa que é a ideia. Uma pessoa produtiva tem um monte de problemas para resolver. Agora, se você pegar esse mesmo cara e estiver preocupado, ele não resolve nada. Então eu diferencio os profissionais quando estão trabalhando comigo, não importa quem, até o estagiário. Quando essas pessoas que estão na minha volta estão produzindo, é porque elas estão resolvendo problemas. Quando elas não estão produzindo, é porque tem alguma preocupação. Então eu sempre chego para a minha equipe, não importa em que momento, né, em que área, em que empresa, eu chego lá para a pessoa e falo assim, o que está te preocupando? Aí a pessoa, não estou preocupado. E em geral a expressão já demonstra que está. Aí eu vou lá, não, fala alguma coisa, como que tá? Aí a pessoa, não, poxa, meu pai está internado, não sei o que, tal, tô preocupado. Aí abre. E aí na hora que abre, fala assim, poxa, você consegue resolver agora a saúde do teu pai? Você consegue resolver essa questão nesse momento? Não. Então, se nesse momento você não consegue resolver, marca para amanhã você visitar teu pai. Teu pai está no hospital, amanhã você tira amanhã e visita. Mas agora, foca nas tuas atividades agora. E aí, na hora que você coloca, então, amanhã então eu vou resolver isso, assim, você transforma essa preocupação num problema. Porque amanhã você tem uma agenda para aquilo lá. Ou, em alguns casos, eu vou e falo assim,
meu, vai embora agora e vai resolver isso. Vai lá com o teu pai, porque agora a prioridade é a saúde do teu pai. Percebe? Porque não adianta a pessoa estar lá. Porque também tem isso, sabe? Que a gente começa a perceber com o passar do tempo, e aí o líder tem que ter essa visão, que assim, a produtividade está diretamente ligada às pessoas estarem mindfulness trabalhando contigo. Se a pessoa está lá contigo, mas está com a cabeça em outro lugar, não adianta nada. Eu, por exemplo, tenho um monte de coisa para resolver, só que eu vou resolver depois da live. Então, se nesse momento dessa live eu for resolver as coisas que eu tenho que resolver, eu não vou nem fazer a live e nem vou conseguir resolver as outras coisas. Porque eu vou começar a me atrapalhar e muito provavelmente eu vou dar soluções erradas. E aí é um risco muito grande. De novo é aquela coisa, é o cara que está falando celular e vai bater o carro. Não é porque o celular que fez o cara bater o carro, porque um monte de gente fala no celular e não bate o carro. O problema é que naquele momento ele foi solucionar um problema ali no telefone e aí automaticamente bateu o carro. Tem gente até que digita enquanto está dirigindo, não só fala, né, que é pior ainda. Então tem que ter essa relação. Então anote as tuas preocupações e anote as tuas atividades. Amanhã, por exemplo, tal horário eu tenho que fazer tal coisa, tal horário, e planeja. Aí de manhã surgiu um imprevisto, porque quando a gente fala de produtividade, a gente está partindo do princípio que a gente sempre planeja tudo, mas nem sempre sai como planejado. Às vezes acontece, por exemplo, poxa, perdi o horário, ou quebrou o carro, e aí, como que eu faço? Aí nesse momento eu vou fazer o seguinte, olha, teve esse probleminha aqui, aí eu vou resolver esse problema, por exemplo, eu vou ter que chamar o seguro, vai o guincho e tudo mais. Na hora que resolveu isso, aquela agenda eu consigo transferir para um outro horário? E aí vai embora. Então, assim, a pessoa produtiva, ela não está preocupada com o revés, com o interpérie que aconteceu naquele momento. Ela está pensando naquele interpérie, naquele momento, em resolver o mais rápido possível, de forma boa. A partir daí, aquela situação, aquele compromisso que tinha, que foi abortado por causa daquela outra situação, eu remarco e vou para outro lugar. Agora, poxa, não tem como remarcar porque era só naquele dia, não sei o quê. Ok, né? Talvez aqui, muitos aqui já tenham perdido o voo. Você vai fazer uma conexão tal, e aí de repente perde um voo. E aí, o que você vai fazer? Você vai correr atrás do avião? Vai solucionar isso? Chorar no aeroporto, vai solucionar? Não. Aí o que você tem que fazer? Ir lá no balcão, ver qual é o próximo voo, não é? Aí você tem que solucionar o problema e não ficar chorando. E aí, de novo, não adianta ficar preocupado. Caramba, eu nunca vou me esquecer, um dia eu tinha uma banca, eu estava no Rio, e aí estava sem teto em São Paulo por causa da chuva, e eu tinha que chegar no final do dia, porque à noite eu tinha banca de TCC de um grupo, assim, não tinha como. Aí, assim, os aviões não estavam saindo. Aí, naquele momento, eu falei, pô, se eu pegar um carro agora e for de carro para lá, vai dar tempo? Não vai. Então, o que eu fiquei? Aí, de novo, fiquei concentrado, mandei uma mensagem para a pessoa que estava na banca comigo, falando, olha, eu tô aqui, tá com esse problema, né? Eu tinha tempo hábil para chegar, tal, porque era de tarde. Mas falei, ó, tá com esse problema de teto, né, em Congonhas, tal, talvez o atrase e tal. Na verdade, nem sabia ainda se atrasar, porque teoricamente, mesmo com o teto, daqui a pouco se normalizasse, não deu outra. Por incrível que pareça, eu cheguei na hora da banca. Então, assim, quem estava me vendo falou, meu, como que pode, né? Há um tempo atrás eu estava no Rio de Janeiro, nem sabia se eu ia conseguir voar, e de repente eu estava sentado numa banca assistindo uma apresentação de um trabalho, uma apresentação super bacana de TCC, e pensando, se eu fosse ficar preocupado, eu já ia tumultuar tudo. Já ia falar, não, cancela a banca, não sei o que. No final, era só uma preocupação, né? O problema foi resolvido. Então, pense sempre nesse sentido, tá? Então, a dedicação às atividades que a gente faz também está relacionado nisso. Então, essa também é uma dica. Outra dica que é super importante, que é, e eu gosto muito lá no Agenda Conceitual de pensar o seguinte, essa atividade que você faz é importante? Faça você. Tudo que é importante você tem que fazer. Agora, essa atividade é mais ou menos importante? É mais ou menos importante. É tua prioridade? Não. Então, delega. Vê se alguém faz aquilo. Muitas coisas a gente quer centralizar, e muitas vezes em liderança acontece isso, de a gente querer, como eu posso dizer, possessão, né? Tipo, querer fazer tudo, controlar tudo e tal. E isso tem muito a ver com vaidade. E também tem a ver com confiança. Poxa, se eu não confio na equipe, como vai, né? Como que vai acontecer isso, né? Então eu preciso pensar o seguinte, olha, nesse momento, o que é mais importante? É fazer isso aqui. Isso aqui dá para delegar para outra pessoa? Dá. Aquela pessoa sabe fazer isso aqui? Dá. Vamos terceirizar.
E aí, nesse momento que você começa a terceirizar algumas atividades, você começa a focar e melhorar a tua qualidade naquilo que você faz de prioridade. Então, haja nas coisas que são importantes para você. As coisas que são mais ou menos importantes, delega para alguém. Não tem como delegar, coloca na agenda. Aí você vai fazer as coisas mais importantes. Eu com esse pensamento, às vezes a gente cria alguns problemas, né? Porque a Carolzinha falando que saudade das suas aulas. Obrigado, querida. Carol, muito bom. Né? Pessoal elogiando aqui, obrigado pela camisa vermelha. Nem vou comentar, os caras ficam comentando, as meninas comentando, muito legal. É a dica da Ronange. A Ronange, que é minha consultora, faço mentoria, ela fala, ó, tem que ir de vermelho na live, eu vou pela Ronange. Aí sempre dá certo. Mas qual é o problema que eu tenho muitas vezes por causa dessa coisa de delegar? Porque assim, às vezes, como eu falo isso e todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim, quando eu tenho uma reunião importante, eu vou, e quando eu delego para alguém essa reunião, as pessoas acham que elas não são importantes para mim. Porque elas falam o seguinte, pô, se o Ari não tá aqui, então eu não sou importante. Porque eu sei que o Ari, quando é importante, ele mesmo vai. Então, se ele mandou um funcionário ou mandou alguém, então tem alguma coisa de errado. Então, esse também é um problema que a gente tem que nortear muitas vezes. Por quê? Porque no momento que você começa a colocar isso, e os executivos vão ver isso o tempo inteiro, que assim, a gente não consegue fazer reunião com todo mundo e nem consegue fazer tudo ao mesmo tempo, realmente. Só que aí a gente tem que definir as prioridades. E aí, as prioridades eu vou fazer, as outras eu delego. Então, tem coisas que não dá. Por exemplo, na área comercial, né? Você está lá numa empresa, poxa, o diretor comercial da empresa, ele não pode ficar atendendo todos os clientes, participando de todas as reuniões. É a equipe que faz isso. Aí alguma coisa mais importante ele vai lá e assume. Aí marca presença. Por quê? Porque naquele momento, daquela negociação, aquele cara é importante. Então também tem que pensar nisso. Porque se ele começar a participar de tudo, chega uma hora que ele não tem mais nem o status, vamos dizer assim, né, de um diretor, ou de um CEO, de um dono da empresa. Imagina se o dono participar de todas as atividades. Chega uma hora que ele vira operacional, né? E aí ele deixa de ser líder. Porque operacional, né, é o operacional. O líder é o estratégico. Tá? Então, começa a pensar se o que você está fazendo realmente precisa ser você para fazer. Ou você está fazendo por vaidade, ou está fazendo porque não confia nas outras pessoas. Esse é um ponto importante. Então, assim, no momento que eu falo, não, isso aqui eu tenho que fazer, então ok. Eu, por exemplo, faço pessoas de valor. Eu vou partir do princípio que eu apresento um programa de TV. Aí, em alguns momentos, eu apresento, em outros não. Por quê? Porque eu tenho co-apresentadores. Eu não apresento sozinho, então eu não preciso estar em todos os programas. E aí eu divido com o Roberto, com o Flávio, com as outras pessoas, com o Renise. Agora, chega um determinado momento que é assim, vou editar o programa, aí tem lá um editor. Aí assim, a edição do programa é super importante, tão importante como apresentar. Aí, por exemplo, a edição do programa eu não delego. Por quê? Porque se eu passar a edição e o programa não sair como eu mentalizei enquanto eu estava apresentando, aí perde tudo que eu fiz enquanto apresentador. Então, assim, pasmem, né? Mas eu mesmo edito o meu programa toda semana. E assim, porque eu não confio em alguém e tal, porque eu considero a edição algo relevante. Então, é nesse sentido. Como, por exemplo, na televisão, as chamadas, as coisas mais importantes, eu vou lá e faço o texto, eu faço o roteiro, aí sento do lado do editor, tal, edito juntos. Por quê? Porque para mim aquilo lá é importante. Então eu faço uma chamada e falo, putz, a chamada ficou linda, né? Todo mundo elogia, tal. Por quê? Porque naquele momento eu considerava que aquela chamada era importante. Agora, tem uma chamada do dia a dia, olha, tal dia vai ter programa tal. Não tem o que criar, não tem o que pensar, né? Basicamente é uma fórmula que já está ali do copywriting e tal. Aí pronto. Né? Então é mais ou menos que nem nas redes sociais. Pô, você vai fazer post, você posta lá toda hora tal. Então tem mais ou menos um formato que todo mundo meio segue. Né? Muitas vezes não é nem a pessoa que postou lá, tem uma equipe que posta. Por quê? Porque é muito igual. Agora, em determinados momentos você fala assim, olha, aquele post lá não tem como terceirizar. Na hora que você bota a cara lá e faz uma live, faz um Reels, vai falar, não, ali é ele mesmo. Então aí nesses momentos você fala, opa, aí você percebe a diferença. Né? Então, nesse sentido de priorizar aquilo que é importante e delegar aquilo que não é tão importante. Isso vai melhorar muito a tua produtividade, porque também faz a gente pensar, como um exercício secundário, que é assim, o que é mais importante para mim? E o que eu estou fazendo naquilo que é mais importante? Por exemplo, a minha saúde física é importante. Beleza. Você está fazendo atividade física? Não. Então, você está delegando.
né? Então, assim, você não pode delegar saúde física, então você tem que fazer atividade física. Você está respirando direitinho, né? Tá meditando? Não. Então, assim, como que você pode falar que a tua saúde física é prioridade? Então, assim, você está, de repente, cuidando, e eu vejo muito isso em médicos, né, pessoa da área de saúde, às vezes cuidando muito bem da saúde dos outros e ficando doente. Por quê? Porque eles priorizam a saúde dos outros. E aí, então, eles não são prioridade. E aí eu pergunto para você que está assistindo agora, você é prioridade para você? Quanto tempo do dia você se dedica para você? E quanto tempo do dia você se dedica para os outros? E aí você começa a perceber essa distorção maluca que a gente vive na sociedade, que a gente trabalha 24 horas, produz um monte de coisas e no final do dia a gente fala, quanto tempo eu dediquei para mim mesmo? E às vezes dedicar para poder assistir um filme, para poder descansar, para fazer uma atividade física. Aí eu vejo as pessoas falando assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Aí eu fico pensando, você tem tempo para os outros? Você tem tempo para as empresas? Você tem tempo para os negócios? E a resposta é sim, porque você faz as coisas para os outros. Agora, você faz para você? E aí quando você começa a abrir mão das tuas próprias coisas, ou da própria família, ou das pessoas que você ama, aí você começa então a perceber essa realidade quando você faz essa reflexão. Por isso que é tão bom falar desse assunto da produtividade, porque em tese a produtividade a gente também está falando da qualidade de vida, a qualidade do tempo que a gente dedica para nós e para cada um de nós. Eu já falei aqui algumas vezes nas lives, por exemplo, o tempo que eu dedico para minha filha, ou para minha esposa, ou para minha família, é tão ou mais importante do que o tempo que eu dedico para ganhar dinheiro, para trabalhar. Só que muitas vezes a gente pensa, pô, eu vou trabalhar aqui nem um louco para ganhar mais dinheiro, para poder dar conforto para essas pessoas, e de repente a gente está se separando delas cada dia que passa porque elas estão ficando distantes. Então, assim, tem que ter o tempo do dinheiro. Claro que tem. Tem que ter o tempo para você poder conquistar teu conforto. Claro que sim. Para você poder ter tranquilidade. Claro que sim. Mas também tem que ter o tempo para você viver isso tudo. Eu vi muitas pessoas que ganharam muito dinheiro ao longo do tempo e morreram e não conseguiram gastar o que ganharam. E assim, não gastar só para elas, inclusive com as pessoas que elas amam. Então assim, não adianta você acumular um monte de coisas, dedicar um monte de tempo para isso tudo, né, para a tua produtividade e não considerar que a tua própria vida tem que estar dentro dessa produtividade. Então, quanto você tem sido produtivo para você mesmo? E aí então vem, digamos, a quinta dica, que não é por ordem de importância, mas é a gente definir nossas prioridades. E para definir nossas prioridades, nós precisamos colocar algumas metas. Não tem jeito. Essa coisa de meta. E aqui meta não é de meta de vender, meta disso e naquilo. Meta aqui é simplesmente falar o seguinte, quanto, né, eu estou dedicando a minha vida, né? O que eu quero para a minha vida. Daqui a um tempo, quando terminar, né, essa jornada, o que você deixou? Né? Tem uma dinâmica que a gente faz lá, que se chama renascimento, que a gente coloca as pessoas nos últimos minutos de vida, né? A gente vai para o futuro, envelhece a pessoa na dinâmica e faz ela chegar nos últimos 5 minutos de vida. E aí pergunta para ela o seguinte, o que você deixou para essas pessoas que estão aí na tua volta? As pessoas que estão aí no seu leito de morte, estão como? Elas estão felizes porque você está partido, estão tristes? Você deixou alguma coisa para elas, alguma lição, algum legado, ou só deixou dinheiro? E aí então começa a vir essa reflexão. Nesse momento, o que é mais importante para você? Então, quando a gente fala desse agenda conceitual, essa pergunta, o que é mais importante para você, não só no sentido material, mas tem que viver como regra de, e se isso aqui é mais importante para mim, eu tenho que começar a me disciplinar e colocar a organização nisso aqui, e depois colocar as outras no ranking mais para baixo. Então não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, não, minha filha é importante para mim, e eu não ter tempo para minha filha. Ou então a minha esposa é importante para mim, e eu não dar tempo para ela. Porque aí no mínimo eu estava sendo hipócrita. Então eu preciso viver aquilo que eu estou falando, e aí também alinhar o pensamento com a realização. Por isso que a gente fala da procrastinação como algo terrível do ponto de vista mental. Por quê? Porque mais do que você fazer errado e você falar, nossa, eu errei naquilo, é você não fazer, porque vai chegar uma hora que a tua consciência vai estar te cobrando. Poxa, eu podia ter dedicado mais tempo para tal pessoa e não dediquei. Podia ter me dedicado mais tempo para mim mesmo e não dediquei. E aí chega uma hora que não tem como pagar mais isso, porque essa conta já foi.
Quando eu deixo de pagar um boleto, eu vou lá e pago com multa. Mas quando você está falando da tua própria vida, não tem multa. Não existe uma multa que você paga. Né? Simplesmente chega lá numa hora e acabou. E aí, né, tá tarde para fazer essa análise. Então, não deixa chegar nos últimos 5 minutos de vida para dizer o seguinte, poxa, nos meus últimos 5 minutos de vida, o que eu vou fazer para mudar minha realidade? Vive agora, muda agora. E aí assume a tua prioridade agora. Se a tua prioridade é isso, né, a tua felicidade, o que você vai fazer para viver a tua felicidade? E não ficar produzindo por produzir para dizer, eu produzo um monte. Não é orgulho nenhum falar que você trabalha 24 horas por dia. Até porque eu já falei para muitos executivos que os caras trabalham 18, 19 horas por dia e eu falo, será que você não está trabalhando 18, 19 horas por dia porque você não quer ir para casa? Para enfrentar o que está lá? Então, assim, a grande questão é, eu realmente estou trabalhando 18, 19 horas para definir uma prioridade ou eu simplesmente estou trabalhando 18, 19 horas para poder não viver a minha vida? É isso que tem que colocar em questão. Então, essas são as dicas, né, dentro dessa 1 horinha que a gente combinou de fazer essa live. Espero que tenha sido útil para vocês. Realmente aqui eu não sou nenhum dono da verdade, nem estou querendo aqui falar com moral, né, porque às vezes a gente vem com essa ideia quase de um discurso de autoajuda e não é essa a proposta, eu sou longe disso, né, não gosto disso. Mas assim, eu quis trazer para vocês um pouco de conteúdo para que a gente possa refletir sobre essas nossas prioridades e o que realmente está valendo a pena ser produtivo ou não. Eu estou sendo produtivo para a minha vida ou eu estou sendo produtivo para a vida dos outros? Essa é uma grande reflexão. E mais do que isso, eu estou sendo produtivo e estou colhendo algum benefício, eu estou conseguindo entregar alguma coisa para mim e para os outros ou não? Pensa nisso, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos coraçõezinhos, pelos comentários. Fátima chegou depois, fica tranquila que vai estar lá no IGTV, sempre muito, né, sempre disponível lá, aberto para quem quiser assistir depois. A gente tem postado também no YouTube, para quem não gosta de assistir no IGTV. E essas lives, como eu falei, né, a proposta é justamente passar um pouquinho de reflexão e que também me ajudam, porque toda vez que eu estou aqui falando para vocês, eu também, não pensem que eu estou falando da boca para fora. Eu estou aqui pensando, poxa, será que eu estou dedicando tempo suficiente para a pessoa que eu teria que me dedicar? Né? Será que eu estou dedicando para o meu tempo? Né? Às vezes a gente fala, não tenho tempo de ir no médico, aí a pessoa morre. Né? Até ir no médico é importante, né? E não para consertar algo que está quebrado, mas para prevenir, para não quebrar, tá bom? Boa semana para vocês. Fiquem aí com as próximas lives, deve ter um monte de live, né? Antigamente era assim, fica com o próximo programa, né? Se fosse pessoas de valor, eu falei, fica agora com o Domingo Esportivo, né? Na Santa Cecília TV. Mas eu espero que vocês possam, se vocês acharem esse assunto interessante, compartilhar, mandar um aviãozinho para as outras pessoas. E eu gosto muito quando vocês deixam comentários depois, quando... Todos esses comentários não ficam lá na live, né? Esse é um problema que a gente sempre fala do Instagram, porque tudo que vocês escreveram depois se perde. Então eu deixo aí um convite para que vocês também, depois que estiver lá no IGTV, possam comentar, também deixar outras questões, né? Vamos manter esse debate em aberto, tá bom? Até mais e bom descanso para vocês. Até a próxima.